Opa, professor Felipe Fontoni, então a gente vai agora falar um pouquinho sobre repetição. Claro que esse assunto é um assunto bastante conhecido aí, principalmente para quem já está há mais tempo, já tem mais experiência, mas não custa nada a gente dar uma relembrada de leve, uma relembrada rápida. E para quem não sabe o que é repetição, eu sugiro, obviamente, consultar as aulas de nível básico que estão aqui no bônus dessa área do aluno, tá certo? Então, basicamente, o que é uma repetição? Repetição é uma estrutura em que ela repete um determinado código N vezes até que uma condição de parada seja atingida. E essa condição de parada você pode definir de N formas, mas basicamente é através de uma comparação de número, maior, menor, igual. Enfim, vamos dar uma olhada aqui nesse código de perto, que é um código JavaScript, em que eu fiz um for, que eu coloquei aí esse número, né, essa repetição, indo de 0 até 9. Ok? E ele, obviamente, mostra aí na tela um console.log, que é alguma coisinha. Bacana? Eu mostrei isso aqui para você, só para você entender como que a gente vai executar a listagem dos registros que estão dentro da nossa tabela in tries, que a gente acabou de realizar o insert na aula passada. Bacana? E para você entender isso, você precisa entender que no Angular a gente consegue fazer isso de duas formas. Tá certo? Na verdade, duas formas não. Em dois passos. O primeiro passo é popular uma coleção, uma variável que vai guardar todos esses dados e em seguida mostrar na tela. Porque afinal, não adianta nada eu popular esses registros e não mostrar para o usuário. Bacana? Então no Angular, que no caso é o framework que o Ionic utiliza, a gente pode realizar processo de repetição na camada de view. O que significa isso? Na camada do HTML, lá naquela camadinha que a gente sempre ajusta os detalhes. Então, logo na tela principal, a gente tem esse código. Lá na tela home, a gente tem esse código em que atualmente ele está com valores fixos, não é verdade? Ele está só valores estáticos para que a gente possa visualizar um pouco mais. Mas a gente vai começar a trabalhar isso aqui. Então lá tem os últimos lançamentos, que até então a gente vem escrevendo esses valores aí, deixou esses valores fixos, mas a hora deles já chegou. Então o que você precisa fazer? Primeiro, na classe em que a gente vai, enfim, criar os códigos do Ionic, que é as classes que a gente já vem mexendo hoje, que no caso é a classe home, homepage, a gente vai acrescentar uma variável. E essa variável de coleção eu escolhi um nome qualquer que eu coloquei de dados. Esses dados, esses valores eu coloquei através de uma coleção, ou seja, um array que guarda várias strings, que são as mesmas que estão lá no código HTML, tá bom? Mas eu fiz isso para te mostrar agora como que é possível, através do Angular e do Ionic, a gente realizar uma repetição, tá certo? Uma repetição com o ng for. Então, basicamente, o que você precisa entender é que a gente vai ter aqui, então, uma tag. No caso, a tag escolhida foi a li, por questões óbvias aqui, por causa do OL, é uma estrutura HTML. Então, a gente começa aqui com o ng for, fique atento a esse asterisco que faz falta, tá certo? Então, a gente vai declarar aqui com o let, que seria muito parecido com aquele let do for. A gente vai declarar uma variável que vai receber o valor de cada dado da nossa coleção, que por um acaso se chama coleção dados. O nome da coleção e o nome dessa variável aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Mas o mais interessante é que depois que eu estou aqui dentro dessa estrutura do li, eu posso utilizar essa variável que eu estou trabalhando aqui em qualquer parte que eu bem entender. Nesse caso, se eu simplesmente usasse essa variável sem essas duas chaves, o Angular não iria entender que você quer mostrar o conteúdo da variável em si. Então ele iria escrever simplesmente dado na tela, ok? Mas quando você acrescenta essas duas chaves aqui dessa forma, ele vai entender que você quer o conteúdo dessa variável e vai te mostrar na tela. Aqui é um exemplo, aqui é o código em si um pouco mais enxuto, só para você poder entender. Então, novamente, eu tenho aqui uma tag, tá certo? Não confunda que o que está dentro vai ser repetido. É uma coisa que eu confundia muito. Mas sim, a tag será repetida. Então, no caso, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Nesse nosso exemplo, o que vai ser repetido várias vezes é a tag li.
e não OL. Porque tem muita gente que acaba colocando o NG_FOR aqui, achando que o que vai ser repetido é o conteúdo do que está aqui dentro desse NG_FOR. Mas não, vai ser repetido o NG_FOR em si, ou seja, a tag li várias vezes. Aqui voltando então, eu tenho o NG_FOR, como eu já expliquei, eu tenho o let. O let é uma palavra-chave reservada que fala para mim que eu quero declarar uma variável. A variável nesse caso aqui chama v of coleção, é uma variável de coleção e a variável eu posso aproveitar aqui como eu bem entender, tá certo? Vamos ver isso tudo na prática, porque como diz o Linus Torvalds, falar é fácil, né? Mostra o seu código, bacana? Então deixa eu abrir aqui o meu editor e eu estou aqui eu vou mostrar para você o exato código que a gente está falando, é nessa tela principal, últimos lançamentos, então a gente tem aqui o H3 e esses códigos aqui. Então eu vou fazer o processo para que você possa entender de repetição desses valores que estão aqui para que você possa visualizar. Bacana, tá certo? Então esse arquivo aqui é o home.html e agora eu vou para o home.ts. Esse home.ts, como você já sabe, é a classe homepage, que é a classe principal que é chamada aqui. Bacana? Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar a variável dados e novamente a variável você pode declarar da forma que você quiser. Ou melhor, a forma não, o nome que você quiser. E eu vou copiar esses dados aqui para que possa ficar mais ilustrado o nosso exemplo. Claro que depois no momento não vão ser números fixos, mas sim números que vão vir da nossa base de dados. Então a gente vai substituir ainda esses valores fixos por valores que estão vindo do nosso BD. Tá? Então vou acrescentar mais uma aqui. Processo de copiar e colar. Vou colocar um ponto e vírgula. E é isso. Salvei aqui. Bacana? A princípio não vai surtir efeito nenhum, porque eu não acrescentei o NG_FOR na minha variável. Aqui a minha estrutura OL de lista ordenada, ela ainda está fixa. Então, como eu comentei, não precisa ter vários LIs. Eu vou colocar aqui um LI vazio para que você possa entender agora o que eu vou fazer. Então, a gente sabe que você precisa colocar aqui, ó, NG_FOR igual, dá um let para declarar essa variável. Eu quero chamar essa variável, por exemplo, de dado, tá? Of dados. A variável dados é o mesmo nome que está aqui, então esse nome você não pode errar, você não pode ficar inventando muito. E a variável dado, normalmente, é o singular da coleção. Então, se você aqui utilizou a palavra dado, aqui você aqui você utiliza a palavra dado. Isso é só uma convenção, você pode colocar D aqui, por exemplo, tá? Eu sempre utilizo a convenção para ficar bem certinho. Então, você vai colocar aqui essas duas chaves e vai escrever dado. Eu vou só mostrar para você aqui o que eu já expliquei para você no nosso slide. Então, vou colocar aqui salvar. No momento que eu salvar, ele mostrou então aqui no meu emulador, aqui 3 vezes a palavra dado escrita. Então, você quer, na verdade, o conteúdo dela. Então, se eu colocar essas duas chaves, salvar, a hora que eu salvei, ele vai mostrar o exato conteúdo que está aqui na minha variável. O que eu vou acrescentar mais um zero para te provar que ele está repetindo a partir daqui. Bacana? Então, essa que é a forma que você pode trabalhar com repetição de dados. Bacana? Na segunda parte dessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esses valores, mas agora em função da nossa variável dados que vai ser lida do nosso banco de dados. Bacana? Então eu vou pausando a aula por aqui, caminha comigo, vem comigo na próxima aula que a gente vai fazer uma consulta direto do BD. Até a próxima. Tchau, tchau.